Nessa parte de número 3 da aula sobre propriedades coligativas, nós vamos falar um pouco mais sobre o abaixamento do ponto de congelamento da solução. E como você pode perceber aí na sua tela, nós temos um diagrama muito parecido com aquele que nós vimos na aula sobre o equilíbrio sólido-líquido. Perceba que nesse diagrama nós temos no eixo X a quantidade de NaCl em fração mássica e no eixo Y nós temos temperatura. Esse é um diagrama que vai mostrar como se comporta a solução NaCl mais água em relação ao ponto de congelamento dessa mistura. Então observe que nós temos uma região onde essa solução se encontra apenas na fase líquida, uma região à esquerda onde nós temos a presença de um equilíbrio sólido-líquido, ou seja, nós temos gelo puro, sem sal, e uma solução de água e NaCl, uma região de equilíbrio sólido-líquido à direita, nesse caso nós temos a precipitação do NaCl e a presença de uma fase líquida contendo NaCl mais água, e uma região inferior onde nós temos a presença dos dois sólidos, tanto o sal quanto o gelo. Então, como nós falamos na primeira parte dessa aula, esse diagrama vai mostrar exatamente o efeito crioscópico, ou seja, o abaixamento do ponto de congelamento da água na presença do NaCl. Observe que quando nós estamos trabalhando em uma composição igual a 0 de NaCl no meu sistema, eu tenho água pura. E o ponto de congelamento da água pura numa pressão ambiente equivale a 0 graus Celsius. À medida que eu vou adicionando NaCl a essa mistura, você começa a perceber que o ponto de congelamento vai diminuindo até chegar no ponto eutético. Veja que essa mistura, em uma composição específica entre 20% e 30% de NaCl em fração mássica no sistema, pode chegar até a uma condição de menos 21,12 graus Celsius apenas na fase líquida. Isso aqui é o ponto eutético dessa mistura. E aí você deve estar se perguntando, mas por que motivo eu preciso entender o efeito crioscópico dessa mistura? Bem, existem várias aplicações e algumas delas bastante interessantes que eu vou começar a relatar para você a partir de agora. A primeira aplicação bastante interessante diz respeito a países frios, como Canadá e grande parte da Europa. Nesses países, você observa que em determinadas épocas do ano há muitas nevascas e a população precisa utilizar de um princípio bastante interessante para poder transitar, seja nas calçadas ou com os carros. Então, nesses países, existe a tradição de você ter caminhões que jogam sal nas ruas, né? E por que esse efeito acontece? Por que nós precisamos jogar sal nas ruas para que nós possamos caminhar ou utilizar nossos carros para nos deslocarmos? Bem, pensa, por exemplo, num país onde a temperatura atingiu menos 10 graus Celsius. Nessa condição, se houver água na rua, ela já não existe mais na fase líquida. E como você sabe, é muito difícil transitar por uma camada fina de gelo, né? Para quem já foi em uma pista de patinação, já deve ter visto como a falta de atrito impossibilita você caminhar sobre o gelo. Mas como que você pode resolver isso? Você pode, a partir desse processo, jogar uma quantidade de sal, e essa quantidade de sal vai fazer com que você desloque o equilíbrio até algo, por exemplo, nessa condição. E você observa que a água que antes estava na fase sólida passa a existir numa fase líquida. E é claro, é muito mais fácil transitar por uma pista ou uma calçada molhada do que uma pista ou uma calçada congelada. Então, dessa maneira, a gente consegue usar o efeito do abaixamento do ponto de congelamento em virtude da presença do NaCl para transformar aquelas camadas de gelo em camada de líquido. Mas é claro que a gente está no Brasil e merece um exemplo muito mais apropriado.
Então, o que eu vou passar a relatar agora para você é como usar o efeito da crioscopia justamente para tirar proveito num churrasco com os amigos para gelar um packzinho de 12 latinhas de cerveja em menos de 5 minutos. Então, como que você pode utilizar os seus conhecimentos de termodinâmica para fazer isso? Fazendo uma mistura de gelo e NaCl em dada proporção, a gente pode chegar próximo aí da condição do ponto eutético. Quando a gente coloca sal no gelo, vai acontecer um fenômeno de mistura bastante interessante e um processo endotérmico. Quando o processo é endotérmico, significa que essa mistura ela vai roubar a energia do meio para tentar estabilizar essas duas substâncias. E você pode aproveitar para que ela roube neste momento energia justamente daquele packzinho de bebida que você gostaria de ter gelado. Por isso, se você quiser tirar onda no próximo churrasco de família ou churrasco com os amigos, anota aí os ingredientes para você fazer essa mistura bastante interessante para gelar a sua bebida em 5 minutos. Então você vai precisar de 5 kg de gelo, tá? Que você encontra em qualquer conveniência, e aproximadamente 31 colheres de sopa de sal fino, sal de cozinha. Passa no mercado, compra 1 kg de sal e você vai utilizar aí aproximadamente de 30 a 31 colheres. Você vai jogar esse sal sobre o gelo e imediatamente colocar as latinhas da bebida que você quer gelar. Com essa receita, você vai perceber que a temperatura do meio, onde estão as latinhas daquilo que você quer gelar, vai ficar cada vez mais baixa. Isso se dá por causa do efeito da crioscopia. Então, em 5 minutos, deixando nessa mistura, você pode ter a sua bebida gelada, uma vez que ela vai ter energia roubada para o sistema NaCl e gelo. Se você quiser potencializar ainda mais essa mistura, tem muita gente que coloca o etanol. Esse etanol vai possibilitar atingir temperaturas muito mais baixas do que o ponto eutético da mistura de NaCl com a água. Para quantificar o abaixamento do ponto de congelamento, você pode utilizar uma equação muito parecida com o que a gente viu na parte 2 dessa aula. Então nós temos aí a variação da temperatura, nesse caso T menos Tm, Tm nesse caso é temperatura de melting, né? Ou temperatura de fusão, que é aproximadamente RTm ao quadrado, dividido pelo ΔH de fusão, nesse caso ΔH de fusão da substância pura, vezes a fração do soluto. E agora é hora de você fazer esse experimento, então corre na sua despensa, vê se você tem gelo, vê se você tem sal, vê se você tem uma latinha de alumínio com alguma bebida, para que você possa gelar usando seus conhecimentos de termodinâmica 2. E se você fizer esse experimento, não esquece de deixar o seu comentário e o seu joinha aqui neste vídeo.